com um domínio total, mas com aquele sinal de alerta ligado, né? O Flamengo venceu o Vitória por 2-0, diminuiu a vantagem do Palmeiras, só que deixou no ar a sensação de que podia ter sido muito mais. Inscreva-se no canal, deixe o seu comentário, dá o like. Sejam muito bem-vindos ao Tempo Extra. Como já se esperava, o jogo entre Flamengo e Vitória foi um domínio total do clube rubro-negro. O Vitória é aquele time que veio para jogar atrás, procurando sair nos contra-ataques. O Flamengo fez um bom jogo, dominou totalmente as ações, não deixou o Vitória respirar. O Vitória não conseguia sair, não conseguia tocar a bola e errava muito também. O Flamengo praticamente não sofreu. O Flamengo começou sufocando, uma média de 80% de posse de bola, dominando o meio de campo, não deixando o Vitória jogar, fazer praticamente nada, encurralando o Vitória, marcando muito forte. O Pulgar e o Jorginho dominaram as principais ações de marcação no meio, roubando bolas, enquanto o De Arrascaeta ele flutuava, achando sempre alguém em boas condições, sempre aquele último passe bem feito. Mas o ataque do Flamengo não estava funcionando, apesar da movimentação. E aí o Pulgar teve que entrar em ação com um golaço, um chutaço na gaveta. Aos 13 minutos ele fez o primeiro gol. O jogo continuou da mesma forma, não mudou. Foi um jogo de ataque contra a defesa que já era esperado. O Léo Pereira, num chute também, um belo chute, ele conseguiu acertar também o ângulo, mas o goleiro fez uma belíssima defesa. Mas, no geral, com tamanha posse de bola, faltou contundência ao Flamengo. Isso vem acontecendo. O Flamengo tem muita posse de bola, o Flamengo fica muito com a bola, mas cria pouco. Bolas em direção ao gol, praticamente no primeiro tempo, foram só essas do Léo Pereira e o gol do Pulgar. É muito pouco pro tanto de posse de bola que o Flamengo tem. E o Flamengo sempre esbarrando na falta de pontaria do ataque. Veio com o Pedro, o Carrascal e o Samuel Lino, mas o Flamengo não consegue acertar um chute no gol. O Flamengo não consegue fazer gol com seu ataque. E isso é um problema que vem se arrastando. Se movimentou bem, trocou passes, fez tabelas, mas o gol, ou para acertar o gol, não conseguiu. O Flamengo saindo muito pelo lado esquerdo, foi a principal jogada no primeiro tempo. O Varela, de certa forma, ficou muito isolado, foram poucas jogadas pelo seu lado, mas mesmo assim o Flamengo não conseguiu ser efetivo. Um volume de jogo absurdo, e o Flamengo não consegue ser efetivo. O Vitória ainda conseguiu um chute ali no final do primeiro tempo, sem perigo nenhum. O Vitória, na verdade, foi um time nulo. Ele não veio para jogar, ele veio para não perder. E não conseguiu. Jogou o tempo inteiro atrás, com uma dificuldade tremenda de sair jogando, porque não tem uma grande qualidade, e o Flamengo também estava marcando muito bem, não deixando espaços para que o Vitória pudesse fazer alguma coisa. No segundo tempo o ritmo caiu um pouco, os times vieram mais lentos, o Vitória tentando sair um pouco mais. A lentidão do Flamengo fez com que o Vitória ficasse um pouco mais com a bola, conseguisse sair um pouco mais, mas sem criar nada também, porque, como eu falei, não tem essa qualidade toda e não levava perigo real ao gol do Flamengo. Numa das saídas do Flamengo, no segundo tempo, o Samuel Lino chutou uma bela bola na trave, após ali uma boa troca de passes do ataque. Mas aí entrou aquele modo Libertadores. O Flamengo parece que, pensando no jogo de quarta-feira contra o Cruzeiro, diminuiu o ritmo e cadenciou o jogo. Fez as alterações, né?
Os jogadores até entraram bem, porque o jogo também estava muito fácil, na verdade. Agora, um problema sério que o Flamengo enfrenta é que o Flamengo não consegue acertar a bola no gol. No primeiro tempo foram 2 chutes no gol, em direção ao gol. No segundo tempo também muito pouco. Poderia ter sido muito mais o jogo, poderia ter sido muito mais, até tranquilo, por incrível que pareça. O Flamengo poderia ter goleado. E a gente, é claro, tem que analisar o jogo pelo lado bom, porque o Flamengo venceu o jogo, diminuiu a vantagem para o Palmeiras, mas tem que sim ser analisado esse tipo de coisa, que é a falta de efetividade do ataque do Flamengo. O Flamengo conseguiu fazer o segundo gol com o Bruno Henrique, uma bela arrancada, lembrando os velhos tempos, deu um chute de canhota no ângulo, um belo gol. Mas o Flamengo tem que pensar no porquê que o Flamengo é tão pouco efetivo no último terço do campo, e porque o ataque cria muito pouco. E quando cria, tem uma certa displicência para poder fazer o gol, para poder marcar o gol. E isso, contra um time mais qualificado, assim como o Cruzeiro na quarta-feira, isso pode ser fatal. O Cruzeiro tem um time muito melhor, é um dos grandes times do futebol brasileiro, tem jogadores que decidem, como o Caio Jorge, e essa coisa de não conseguir ser efetivo no último terço do campo, escolher mal o último passe e não definir as jogadas, pode ser fatal contra um time como o Cruzeiro. O resultado do Flamengo no Maracanã foi muito bom, diminuiu a vantagem do Palmeiras na tabela. O time praticamente não correu risco nenhum, e é claro, soube se defender tendo a bola, apesar de também não ser tão efetivo pela quantidade de posse de bola que teve durante toda a partida. Mas é claro, o rendimento ele deixa algumas lições claras, porque assim, ter posse de bola é muito bom, você se defende melhor tendo a bola, mas sem a verticalidade, com lentidão nessa troca de passes, principalmente no último terço, a efetividade ela cai muito, e aí acaba dificultando às vezes um jogo que pode ser fácil. E aí, como eu falei, contra uma equipe mais qualificada, como é o Cruzeiro quarta-feira, esse excesso de passes sem uma agressividade, né, e com uma lentidão, pode custar caro. E o Flamengo sair agora de uma Libertadores vai ser catastrófico para a temporada, porque aí só vai ficar o Campeonato Brasileiro. O Flamengo já sofre uma pressão enorme, porque a torcida já não está vendo com bons olhos o trabalho do Leonardo Jardim, mas existem muitos questionamentos. Internamente também o Flamengo passa por falta de diálogo entre o presidente e o diretor de futebol. Haja vista aí as não contratações do Thiago Almada e do Luiz Henrique. E então é um jogo muito importante para toda a temporada do Flamengo, e o Flamengo tem que ser mais efetivo, tem que rever alguns conceitos realmente, porque senão pode jogar uma temporada fora muito cedo, e o investimento do Flamengo é muito grande para que isso aconteça. Um grande abraço e nos vemos na próxima resenha.